Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa revista maravilhosa que está trazendo para a gente inspirações para a vida. Infelizmente, semana passada eu não consegui aprontar o questionário para ajudar vocês na fixação da aprendizagem, mas para essa semana eu já consegui e vou deixar disponível, está aqui a descrição, está aqui embaixo. Quem não conseguiu assistir às duas aulas anteriores dessa revista, eu vou colocar o link aqui, tá? Um aqui, outro aqui, tá bom? São as lições sobre Jesus e sobre Maria. E hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar desse terceiro personagem, essa pessoa tão, entre aspas, anônima, José, ok? Vamos dar início à nossa aula. Pai Celeste, Deus bondoso, muito obrigado, Pai. Senhor Deus, fala, Senhor, aos corações de cada um que escutar essa aula, Pai, que assistir essa aula, Senhor, fala, Senhor, como o Senhor falou ao meu coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez a minha câmera principal deu problema. Estou aqui com a câmera reserva. Eu acho que a imagem não está muito legal, mas foi o que eu consegui fazer. Vamos dar início à nossa aula. E eu queria trazer para vocês esse personagem, José. Personagem muitas vezes esquecido na nossa literatura evangélica, mas que tem pontos interessantes nessa lição que a gente normalmente não presta atenção. Vamos lá, os objetivos dessa lição, é isso aí que eu quero que vocês saiam dessa aula com isso na cabeça. A gente quer que você conheça José como um homem justo. A Bíblia o apresenta, fala dele como um homem justo. E é isso que a gente quer levantar para vocês. A gente quer também que você, ao final da aula, se sinta incentivado a tomar ações de justiça de acordo com a orientação de Deus. Tá ok? Esses são os objetivos da lição, estão aí do lado esquerdo. A gente vai falar um pouquinho, não é um objetivo principal, a gente vai falar um pouquinho dessa competição no mundo que a gente vive aí, não é nova, entre homens e mulheres. Mas principalmente a gente vai refletir sobre o testemunho da vontade de Deus na nossa vida, dentro de cada um de nós, aonde quer que a gente esteja, ok? E a gente fecha a aula levando vocês a um questionamento sobre as nossas relações, como a gente age e a justiça nessas relações, tá ok? E para isso a gente tem um sumário para que você possa acompanhar a aula. Beleza? Nosso texto base é o texto de Mateus a respeito do nascimento de Jesus, tá ok? Vamos ao texto base. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, isso tudo aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então esse é o texto base, tá ok? Semana passada, quando a gente falou de Maria, a gente leu o texto de Lucas, que é o texto que faz referência a Maria. E Mateus faz referência a José. Beleza. Para a gente começar essa conversa, a aula de hoje, para a gente começar, eu quero que você pense nessas perguntas, nessa pergunta base que está aí. Quais são os padrões esperados de comportamento de homens e mulheres? A gente vai voltar nessa pergunta lá no final da aula. Tá ok? Pensa nessa pergunta. Pensa quais são os padrões que a sociedade espera dos homens, quais são os padrões que a sociedade espera das mulheres. E pensa principalmente naqueles padrões que são difíceis de você cumprir, de você atender. Tá ok? Eu quero que você pense nisto. A gente tem muito ainda hoje dessa guerra dos sexos. Eu particularmente acho isso de uma idiotice, falar de padrões de homens e mulheres assim, do tipo, homem pode, mulher não pode, ou homem não pode, mulher pode. Nos dias de hoje esse tipo de coisa para mim é incabível, mas a sociedade ainda tem isso. Muitos se fazem de vítima de um lado e do outro, tá ok? Mas a gente vai pensar em padrões, tá bom? Vamos lá. O que acontece com José? José está vivendo numa sociedade extremamente machista. Na sociedade do primeiro século, a sociedade judaica, todas as sociedades daquela época, mas a sociedade judaica é o nosso foco de estudo. Era uma sociedade extremamente machista. Não somente os homens tinham direitos que as mulheres não tinham, não somente isso, mas ela era condescendente, era conivente com o homem e implacável com a mulher. Se o homem errasse, passava pano. Se a mulher errasse, era apedrejada e tal. Tudo, o rigor da lei para a mulher e a complacência para os homens, em geral. Okay? Isso era uma realidade daquele momento. Então a gente vai dar uma contextualizada no Evangelho de Mateus para a gente poder entender por que Mateus toma algumas posições na narrativa dele. Vamos lá. A primeira coisa é com relação ao público-alvo de Mateus. Para quem que Mateus está escrevendo esse texto? Mateus está escrevendo esse livro para uma comunidade judaico-cristã. A gente tem que lembrar que naquela época, por volta do ano 70, tá? Os cristãos eram judeus que entendiam que Jesus era o Messias. Tá? A principal composição da igreja daquela época era essa: judeus que aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que viam Jesus como o Messias, tá bom? Então eram judeus. E essa comunidade, para quem Mateus está escrevendo, é a comunidade logo após a destruição do templo por Roma no ano 70. Tá? Aquela comunidade logo ali depois, um pouquinho depois de quando Jesus esteve aqui com a gente. Esse é o público-alvo. O propósito que ele tem
tá, é de apresentar para essas comunidades, tá, a justiça de Deus. Ele quer fazer com que essas pessoas entendam que as palavras de Jesus, a vida de Jesus, as ações de Jesus, elas concretizam aquela promessa do Messias. Então, eles tinham uma expectativa: o Messias virá como alguém que vai resgatar a soberania de Israel, nos livrar do Império Romano e tal. Mas Mateus mostra que Jesus, mesmo não fazendo o resgate da nação, não assumindo como rei terreno, né? Não sendo líder político, mesmo assim, Jesus cumpre aquela expectativa do Messias e mostra para ele que eles estavam olhando para uma expectativa errada. Eles estavam vendo uma coisa que não estava descrita nos escritos. Ok? Então Mateus quer mostrar isso para eles. Uma peculiaridade desse livro é que Mateus mostra Jesus como sendo a concretização. Ele quer mostrar que não somente o Messias que eles estavam vendo, que eles estavam esperando, não era o Messias prometido. O Messias prometido era para concretizar o projeto de Deus. E esse projeto não era de independência de nação, era um projeto de independência de vidas. Ok? Mas ele quer mostrar que Jesus é esse Messias. E a temática principal do livro, que é o que a gente vai trabalhar aqui, é a justiça. Justiça como vontade de Deus. E o livro de Mateus ele é rico em falar de justiça. É sobre isso que a gente vai tratar em todo o texto. Vamos lá. A palavra justiça ou justo, ela aparece no livro de Mateus 26 vezes. Okay? Dependendo da tradução aí, mas em geral 26 vezes. Uma boa parte dessas aparições dessa palavra estão concentradas no Sermão do Monte, que vai ali do capítulo 5 até o capítulo 7, mais ou menos. Tá? E a gente vê nesse texto do Sermão do Monte aquele famoso texto das bem-aventuranças. Tá ok? Bem-aventurados aqueles, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados aqueles. Então ele se repete, capítulo 5, ele abre o Sermão do Monte, Jesus abre o Sermão do Monte, falando disso. E, se eu não me engano, versículos 6 e 7 fala que tem sede e fome de justiça. Ok? Aí, Mateus introduz José, chamando José, lá no capítulo 1, chamando José de homem justo. Ele diz que José, sendo um homem justo, ponto. E aí a história começa. É interessante esse foco do livro na palavra justiça, e ao apontar José, a gente vai ver isso, talvez a gente repita aí várias vezes, ao apontar José como um homem justo num livro que fala de justiça, ele aponta para alguém que, olha só, estamos falando de justiça do alto e estamos chamando alguém de justo, ou seja, alguém cuja justiça vem do alto. Tá ok? Entendendo esses pontos, a gente pode partir para o pobre do José. O pobre do José. Vamos entender um pouquinho. José ele vive alguns dramas. Vamos lá. Primeiro drama, ele é o drama sentimental dele. Ele realmente amava Maria. Realmente. Quanto a isso, eu acho que não resta dúvida para ninguém.
Se ele não amasse de verdade, ele não teria assumido uma gravidez que não era dele, numa sociedade extremamente machista, ele não teria feito o que ele fez. E a gente vai ver mais para frente o que ele fez. São pontos que eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha entendido muito bem. Vamos lá. Um outro drama que ele vive é o drama social. José está casando com uma moça grávida, que não é dele. Como esse cara passa a ser visto pela sociedade? Tá? O que se espera do cara que, entre aspas, é traído? Né? Ela está grávida, não é de você, então você foi traído. Bom, o que se espera desse cara? Mais um drama que ele vive. O terceiro drama que ele vive é um drama moral. A lei era muito clara, muito clara. Maria deveria ser apedrejada até a morte. Está lá em Deuteronômio. Ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas José, ao casar com ela, evita que ela seja apedrejada. Então aí tem mais um drama, o drama moral dele. E o quarto drama, a gente olha um drama pessoal. Qual era a imagem que ele tinha dele mesmo? Como que José se enxergava? E depois, como que ele seria visto pelos amigos, pelos familiares dele? Todos esses dramas passam pela cabeça de José. E a gente vai trabalhar em cima disso, a lição toda, tá ok? Vamos lá, aí está um ponto que para mim foi surpresa. Marcos, nunca tinha entendido muito bem essa frase. Sendo um homem justo, cogitou deixar Maria secretamente. Veja, como é que era essa situação? Maria estava desposada. A gente vai ver isso. Deixa eu ver aqui, se é o próximo slide. Não. Tem um slide aí para frente que fala sobre isso. Maria estava desposada de José. O que era isso? Era como se casada fosse. Só não moravam juntos ainda, cada um na sua casa. E, obviamente, não tinham intimidade. Tá? Maria estava desposada de José. Então ela estava como que casada, ainda sem a convivência, mas já casada, era vista por toda a sociedade como casada. A Bíblia diz que José, sendo um homem justo, cogitou deixar Maria. O que acontece? O ser justo, isso tem um slide mais para frente. Ser justo era considerado. O que era ser justo lá naquela sociedade? Ser justo era aquele que cumpria a lei ali, redondinho, tá? Aquele que cumpria ao pé da letra. Isso era considerado ser justo, tá? E a lei dizia que, no caso, se ela desse um passo em falso, ela deveria ser apedrejada até a morte. Se ele desse um passo em falso, também deveria ser apedrejado. Acontece que só ela seria, ele não, porque ele seria a vítima. Ele diria: não fui eu, e pronto, ele estava isento. Procura-se o pai da criança, não é ele, e pronto. Mas, ao cogitar, meter o pé, como a gente diz, ao cogitar sair de fininho, deixá-la secretamente, ao levantar essa hipótese, o que ele faz? Ele tira de cima dela a pecha de adúltera e coloca em cima dele essa culpa. Eu fiz mal a Maria e eu estou metendo o pé. E aí ele possibilita que Maria seja acolhida pela família.
Porque se ele leva a ferro e fogo aquilo que ele tinha direito, pela lei ele tinha direito, se ele leva a ferro e fogo, ela seria apedrejada e ele sairia de bom mocinho. Afinal de contas, ele foi a vítima. Ok? Quando ele cogita sair de fininho, ele deixa Maria como vítima e traz para ele a culpa. Se isso não pode ser chamado de uma prova de amor, sinceramente eu não sei mais o que pode. Porque nessa situação, quem correria o risco de ser apedrejado era ele e não ela. Ok? Então José não se apropria dos seus direitos legais. Ele abre mão deles. E aí, após ouvir a voz do anjo e aceitar continuar na situação com Maria, ele se casa já de uma vez, ele não só renunciou àqueles direitos dele, mas ele acolheu a Maria e o filho que ela esperava. Tá ok? A conduta dele não foi a de exigir uma justiça a ferro e fogo, mas exigir misericórdia, oferecer misericórdia para ela. Ok? E aí a gente vê que Mateus mostra, ele apresenta José como um modelo de caráter. Tá ok? É esse tipo de caráter, alguém que, mesmo estando no seu direito, abre mão dele para salvar a vida daquele que ama, daquela pessoa que ama, daquela pessoa que seria injustiçada, tal. Ao abrir mão do seu direito, mostra amor e compaixão. A justiça deve ser feita, porém com amor, compaixão e misericórdia. Ok? E Mateus coloca este modelo de caráter para a gente. Este modelo de caráter. Nós, como cristãos, devemos ter esse tipo, esse modelo, esse padrão de caráter. E aí eu achei muito legal essa frase da revista, eu coloquei aqui porque ela dá uma dimensão muito legal. Em uma comunidade apegada às suas tradições e leis, ressaltar valores de justiça pela misericórdia e destacar a sensibilidade em ouvir a voz de Deus, sensibilidade, e se mover por ela. Então ele não somente ouve, mas ele passa a agir pela voz de Deus. É uma exortação ao comprometimento com a vida e com o Evangelho de Jesus. Então Mateus chama a atenção. É esse tipo de coisa que o nosso Mestre Jesus espera de nós. Tá ok? E aí ele entra para o rol das testemunhas lá de Hebreus. Tá ok? Ele traz o testemunho do Evangelho de Cristo, mesmo ainda antes do nascimento de Jesus, mas ele mostra esse caráter divino, tá, na vida dele e para a vida dele. Tá? A justiça, nesse caso, ela não se prende ao direito legal, mas ela se prende à preservação e promoção da vida. É uma mudança de concepção absurda, tanto para aquela sociedade quanto para nós hoje. Ok? E é isso que a gente quer trabalhar nessa lição. Beleza? Lei e justiça. Mateus quer fazer esse contraponto para a gente. Tá ok? A justiça e a vontade de Deus, elas se cumprem no Messias. Elas se cumprem. Jesus é o cumprimento dessa justiça, dessa vontade de Deus. Agora, justiça e misericórdias andam juntas o tempo todo, elas não se separam. Tá ok?
o que a gente vê? Naquela sociedade, a lei lá dada por Moisés, lá durante a caminhada do Êxodo, a lei que tinha como propósito preservar a vida, libertar, e a gente já estudou isso numa aula passada, a lei que tinha como propósito libertar e garantir a vida passou a ser usada para oprimir, para negar a vida. Era o direito pelo eu, quando na verdade ela foi dada como direito pelo nós. Tá ok? Então a lei e a justiça devem ser complementares. Elas têm que falar junto, tem que andar junto, lei e justiça. Muitas vezes a gente tem leis que não são justas. E naquela época não era diferente. A lei dizia uma coisa, mas a justiça feita era outra. Ok? Aí está aquele slide que eu falei. Maria estava desposada. Tá? Esse tempo de desposamento, ele acontecia mais ou menos um ano antes. E era aquilo que eu tinha falado. Uma vez desposada era como se fosse casada. Só não tinha a convivência. Só não tinha isso. O resto, para toda a sociedade, era como se eles já fossem casados. Tá bom? Só que lá em Deuteronômio 22 dizia isso. Se ela cometesse adultério, ou seja, ela apareceu grávida, não era de Mateus, então ela era adúltera. Ponto. Imagina a situação. Amor, eu estou grávida. Imagina, realiza. Amor, eu estou grávida. Peraí, mas eu nunca encostei em você. Não, estou grávida do Espírito Santo. Você acreditaria? Se você não acredita, por que José teria que acreditar? Tá? Então, vamos botar os pingos nos is. Era difícil para ele. Tá ok? Era muito difícil. Mas era isso que estava lá. Se ela apareceu grávida e não era dele, ela era adúltera. Ponto. Ponto final. Apedreja em praça pública até a morte. Ponto. Era isso. Ok? O texto de Mateus, ele não diz como José reagiu, como que ele ficou sabendo, não entra nesses detalhes. Ele só fala que a resolução que ele tinha tomado e depois como ele agiu depois que o anjo fala com ele. Tá ok? Diz que ele, sendo justo, ou seja, sendo um cumpridor da lei, ele pretendia deixar Maria. Ao pretender deixar Maria, ele está pretendendo trazer para ele a culpa. Eu não tenho certeza se o que ela está me falando é verdade. Eu nunca soube de uma mulher grávida sem ter tido relações. Nunca soube de uma mulher grávida do Espírito Santo. Ela está me falando isso. Se eu levar essa bola para frente, ela vai ser apedrejada, porque ninguém vai acreditar. Mas e se for verdade? Então, na dúvida, eu trago a culpa para cima de mim. Tá ok? Essa atitude aponta aquilo que eu falei. Ele traz a culpa para cima dele, e mostra que ele realmente estava preocupado com ela. Ele se torna o principal suspeito da gravidez. Você está dizendo que não foi você, mas por que você está metendo o pé? Né? De qualquer forma, ele seria considerado o culpado. Tá ok? E aí a gente vê que ele, mesmo tendo direito, ele tinha o direito, mesmo ele tendo direito, ele não fez uso desse direito. Ele preferiu usar uma justiça celeste, uma justiça que não está preocupada com o meu direito, mas está preocupada com a vida. Ok? Ele está preocupado com a vida. Essa justiça é marcada pela compaixão.
a mulher que ele amava seria apedrejada. E ele se compadece dela e traz para si essa culpa, essa suspeita. Ok? E aí a gente vê que ele não era um cara que se movia pelo ímpeto. Vou fazer e acontecer. Fiquei sabendo, vou fazer e acontecer. Vou expor em praça pública, vou fazer todo mundo saber quem ela é. Não, ele não se moveu pela raiva. Ele para e vai pensar qual é a situação. Como é que eu faço? E agora? O que está acontecendo? Vou pensar. José vai pensar, vai refletir. Ao passar para esse momento de reflexão, tá? Ao escolher refletir ao invés de agir, ao fazer essa escolha, ele se abre para ouvir a voz de Deus. Ok? Ele se abre para ouvir a voz de Deus. E aí ele experimenta, olha só que interessante, ele experimenta uma manifestação profética da parte de Deus. Que manifestação é essa? Ele passa a tomar ciência daquilo que viria a acontecer. Ele, juntamente com Maria, sabia o que estaria por acontecer. Ele passa a tomar ciência do caráter messiânico daquele filho que ele criaria. Ok? E aí ele tem mais duas revelações em sonho. Uma, para sair de Israel, meter o pé porque Herodes ia mandar matar. E depois, pode voltar, que Herodes já morreu, já pode voltar. Então ele experimenta 3 momentos de visões. Por quê? Porque ele decidiu refletir antes de agir. Ok? E aí, de novo, aquela frase que eu citei lá no início da aula, num livro que é tão marcado pela justiça, o seu tema principal é justiça, alguém ser chamado de justo, coloca essa pessoa num patamar de modelo. Ok? José é colocado como modelo a ser seguido de justiça. Ok? E aí Mateus coloca ele como alinhado com os planos de Deus. A justiça de Deus é essa, Mateus está cumprindo esta justiça, então ele está alinhado com Mateus não, José está cumprindo essa justiça, então ele está alinhado com os planos de Deus. Ele está disposto a fazer cumprir a vontade de Deus. Tá ok? E é outra frase que eu puxei da revista. Só um homem que tivesse profunda intimidade com Deus, a ponto de ter características tão semelhantes às dele, do Pai, receberia tal graça e responsabilidade. Cuidar do Filho de Deus. Tá ok? E aí a gente passa para olhar o que a gente aprende com ele. Vamos lá. O que a gente aprende com José? Tá? A nossa sabedoria tem que ser uma sabedoria que nos tira do mundo e nos faz olhar para Deus. Ok? Qual é a situação? O mundo pensa de um jeito, Deus pensa de outro. Qual dos dois eu vou seguir? Tá ok? Isso é esse tipo de coisa que a lição quer nos trazer. Será que aquilo que eu faço está de acordo com o mundo ou está de acordo com Deus? Quando eu exijo meus direitos, eu estou pensando em mim ou estou pensando em nós? Será que eu estou pensando na vida, na justiça realmente, ou estou pensando no meu direito? Né? O que José faz? José escolhe um caminho que é diferente. José escolhe o caminho da paz.
tá? Ele não escolhe, eu vou lavar a minha honra. Ele escolhe, eu quero ter paz. Eu quero ter paz. Ao escolher esse caminho da paz, ele escolhe os princípios de Deus. Tá, okay? E esses princípios são diferentes da nossa sociedade. A nossa sociedade não tem compromisso com o Evangelho. Os princípios de Deus são altamente compromissados com o Evangelho. Olha o que Jesus pede a Deus lá em João 17, na oração sacerdotal, antes de ser preso. Eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Será que a gente está atendendo esse chamado de fugir do mal, de se afastar do mal? Jesus pede ao Pai que nos livre do mal. Jesus está pedindo isso, que nos livre do mal. Não pede para isolar a gente, pede para nos livrar. Então isso mostra que ele estava preocupado com a gente. Ele estava preocupado em que a gente estivesse seguro. Tá ok? Quando a gente atende esse anseio de Jesus de fazer a justiça que vem do alto e não a nossa, quando a gente atende esse anseio de Jesus, o que a gente faz? A gente reconhece que aquela oração de Jesus está sendo atendida pelo Pai, porque a gente está cumprindo a vontade do Pai e se afastando do mal. A gente está saindo de perto do mal. Isso é importantíssimo, tá ok? Essa mudança, responder a essa graça de Deus, ela é necessária, ela é demonstrada com mudança de atitude. As suas atitudes mudaram ou continuam aquelas velhas atitudes do velho homem? O José, ele agiu muito diferente daquilo que se esperava dele. Ele tinha um direito, mas ele abriu mão desse direito para preservar a vida da Maria e da criança. Ok? E aí a gente olha para a nossa trajetória. A nossa trajetória ela é cheia, lotada, entupida de desafios. Mas quando a gente está diante de um desafio, o que a gente escolhe fazer? A gente escolhe seguir da nossa cabeça ou a gente escolhe exaltar os valores do reino de Deus? Qual é a sua escolha? Pensa nisso. Muitas vezes a nossa escolha pelo reino de Deus vai nos colocar uma pecha. Assim como deve ter colocado lá no José. O frouxo, o covarde, o fraco. Não foi muito diferente dele. E aí, a ideia é fazer a gente lembrar daquilo que Jesus disse, está lá registrado em Marcos 8. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem perder a vida por causa dele, por causa de Jesus, do Evangelho, esse vai ter salvo a sua vida. Aí ele faz a pergunta: do que adianta ganhar o mundo inteiro e e perder a sua alma? Pensa nisso. Adianta alguma coisa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Fica a pergunta. O José, ele não somente escolheu o caminho da paz, mas quando ele para escutar Deus, ele restaura relações. A relação com Maria devia ter sido quebrada. Como assim você está grávida e não é de mim? Ponto. Como assim? Mas ao escutar o que Deus falava, ele restaura a sua vida conjugal. A partir de agora, você vai ser minha esposa de fato e ponto.
vamos morar juntos, vamos nos casar, vamos tocar o barco. Você vai ser minha esposa, eu não vou te abandonar. Ele restaurou as suas relações. A raiva, o medo é normal, é legítimo, só que a gente não pode transformar a raiva e o medo em ações violentas. Nós temos que trilhar o caminho da paz. Ok? É importante que a gente tenha em mente, que o caminho da reflexão não é o da violência. Parar para pensar te tira do caminho da violência. Tá ok? José parou para pensar. Ele escolheu ouvir a Deus. E você? Né? As relações que a gente tem com as pessoas, tá? Entre muitos fatores, refletem a influência que a gente tem ao longo da história, ao longo da nossa vida. Não é uma coisa só de momento. Ela reflete muito da nossa educação, de tudo que a gente viveu, tudo. Então, se eu sou um cara de pavio curto, muito provavelmente eu cresci vendo pessoas de pavio curto. Se eu sou uma pessoa que age por ímpeto, por impulso, é porque eu vi ao longo da minha vida inteira pessoas agindo dessa forma. E eu fui educado dessa forma, mas Jesus nos chama a mudar essa trajetória. Quando Jesus entra na gente, essa trajetória é trocada. Nós vamos pelo caminho da paz. Tá? E aí, mais um conselho da revista que está aí. Se as nossas atitudes nos violentam ou violentam as outras pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa tanto de ajuda espiritual quanto de ajuda profissional. Tá? Eu não sou daquela linha que acha que psicólogo é coisa para quem não crê. Não. Psicólogo, psiquiatra são profissionais formados. Pessoas que estudaram para entender o comportamento humano. Ok? Então precisamos de ajuda espiritual sim, mas também profissional. Tá? Ao parar para refletir, José se dá a oportunidade de ouvir Deus falando com ele, de ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é mais uma lição que a gente tira desse personagem. Você tem se aberto a ouvir o Espírito Santo, e ao ouvir, você tem estado aberto a obedecer, ou escuta e faz ouvidos de mercador? Quando José para ouvir, ele não somente tem uma orientação, mas ele encontra consolo para a alma aflita que ele estava, para aquele momento, para a sua própria aflição. Tá ok? E aí a gente tem algumas coisas que mudam a nossa trajetória, mudam a nossa história. E não somente a nossa, mas de quem está ao nosso redor. Olha só. Buscar um comportamento pacífico. Busca um comportamento pacífico. Isso vai mudar quem está ao seu redor. Abrir mão dos papéis que nos aprisionam. Sabe aquele papel, aquela imagem que a gente tem: homem não pode chorar, mulher tem que ser frágil, delicada? Não. Esse tipo de coisa. Essas coisas que nos aprisionam. Abra mão desses papéis. Vai mudar tanto você quanto quem está ao seu redor. Mude os seus comportamentos. Construa relações pacíficas. Busque pessoas da paz, do bem. Ok? O medo de mudar nos paralisa. Eu sou prova disso. Muitas vezes o medo me paralisa. Mas aí está na hora de a gente ouvir aquilo que o anjo falou para José. Não tenha medo.
nos abrir para Deus, para a voz de Deus, a gente pode descansar em Deus, a gente pode mudar a nossa atitude, ter coragem para isso, tá ok? E principalmente para viver a vida que o Espírito Santo quer da gente. Para a gente fechar essa lição, a lição traz para a gente um modelo de justiça, tá? Este cara aqui, José, esse sujeito que abriu mão do seu direito para preservar a vida da mulher que ele amava e que ele não tinha certeza se seria justo ou injusto condená-la de acordo com a lei, mas ele prefere ouvi-la, prefere ouvir a voz de Deus e parar para refletir. Esse cara é colocado como modelo para a gente. Esse homem parou, abriu mão do seu direito para preservar a vida. É isso que Deus espera da gente. Um verdadeiro exemplo de justiça. Justiça que garante vida. Ok? E aí está aquele texto das bem-aventuranças que eu falei lá atrás. Para a gente fechar essa aula, nas nossas leis, nossos costumes, nossas tradições, aquilo que a gente está acostumado, promove vida ou promove morte? Pensa sobre isso. São questões para você passar a semana pensando. As nossas leis, as nossas tradições, os nossos costumes, eles promovem vida ou promovem morte e destruição? Como que a gente deve agir quando os nossos direitos, olha, eu tenho direito, mas esse meu direito prejudica outro? Como é que eu devo agir? José tinha um direito, mas o direito dele prejudicava Maria. O seu direito, como você tem o direito, como é que você age se esse direito prejudica outra pessoa? E aí a pergunta para a tua reflexão final. Quando você está diante de uma situação de injustiça, de desrespeito, de opressão, como é que você se comporta? Será que as pessoas reconhecem em você um exemplo de discípulo de Jesus? Fica a pergunta. Vamos orar. Pai Celeste, muda, Senhor, o nosso caráter, Pai. Muda, Senhor, a nossa forma de agir. Ensina-nos, Pai, a exercer uma justiça comprometida com a vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até semana que vem, gente.